Bom, a gente falou, né, então, dos principais tipos de exercícios que a gente vai trabalhar, né, na fisioterapia convencional, independente da área em que eu esteja atendendo, né, que é o exercício ativo livre, que é aquele que o paciente faz sozinho, né? Aí, o que que acontece? O fisioterapeuta, ele ensina para o paciente o exercício, e aí ele tem duas formas de ensinar, né? Ou ele faz e o paciente copia, ou ele ensina passivamente e o paciente repete, né? A forma de ensinar passiva, ela é mais eficaz do que a ativa, tá bom? E a voz de comando é força, né? Então você vai mandando seu paciente fazer força, força. Ou então você vai contando com ele, né? Um, dois. Por que que isso é importante na hora de fazer o exercício? Porque quando você está contando com ele, você está regulando a velocidade do exercício. Você pode ir lá, dois, ou dois, três, e aí então você regula a velocidade do exercício. Então, a voz de comando durante o exercício, ela é muito importante, tá? E como a gente falou na aula passada, até o tom de voz da gente, ela influencia na quantidade de força que o paciente faz para poder fazer o exercício. Se eu ficar força, força, ele vai fazer pouca força, mas se eu entono a minha voz, vamos lá, força, 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 a tendência é ele fazer mais força para poder se dedicar ao exercício. Tudo bem? O exercício ativo, o exercício livre, né, assistido, é aquele então que o fisioterapeuta auxilia no movimento, ou no início ou no final, né? E a voz de comando é igual, tá? E aí, do mesmo jeito, o fisioterapeuta ensina o exercício para o paciente, de forma passiva ou ativa, e o paciente, então, realiza o exercício. Se for preciso de ajuda, a ajuda que o fisioterapeuta vai dar é mínima, tá? Porque senão vira passivo. Tudo bem? Aí a gente tem o exercício passivo, né? Que é aquele, então, que o fisioterapeuta vai fazer pelo paciente. Aí no exercício passivo, agora a voz de comando é relaxa, tá? Então, você vai mandar o paciente relaxar, e se você vê que ele não está conseguindo, que ele está tentando te ajudar, você tem que estar falando para ele: não me ajuda, não, tenta relaxar, deixa o membro solto, tá bom? Porque se ele ajuda, passa a ser assistido e não passivo, ok? Aí a gente tem também os alongamentos, né? Aí a gente viu que eu tenho 4 tipos de alongamento: o alongamento passivo, o alongamento ativo, o alongamento por FNP e o alongamento balístico, né? O alongamento passivo, a voz de comando que eu vou dar para o meu paciente também é relaxa, né? Então, aí eu vou pedir para ele relaxar para que eu consiga fazer o alongamento. O alongamento ativo é aquele que você vai ensinar e o paciente vai fazer. Aí vamos lembrar da aula passada que o alongamento ativo eu vou ensinar para o meu paciente fazer em casa, tá? Porque ele não é tão eficaz. O paciente ele sai da postura com muita facilidade, né? E a gente viu que o exercício feito numa postura errada, às vezes pode te dar um efeito contrário do que você quer, às vezes ele pode fazer mais mal do que bem, né? E então a gente ensina ele para ele fazer em casa, para ele manter
o que ganhou na clínica com você, tá bom? Aí a gente tem o balístico, que é aquele que eu também vou mandar meu paciente relaxar para eu fazer o alongamento, mas eu só vou fazer em atleta, ok? E aí a gente tem o por FNP, né? Em que eu tenho 3 tipos, né? Que eu vou fazer uma sequência, né? A gente tem o tipo CA, que é a contração, o tipo CR, que é a contração relaxamento, né? Em que eu vou contrair o músculo agonista e alongar o músculo agonista. Tudo bem? A voz de comando, né? Durante a contração é força, 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 porque ele vai estar fazendo uma contração isométrica. Aí eu mando ele relaxar e aí eu alongo, ok? A gente tem a forma contração do antagonista, que é o CA, né? E aí agora eu contraio o antagonista e alongo o agonista. E o último é o CRCA, que eu junto os dois, né? Eu contraio o agonista, depois eu contraio o antagonista, mando o paciente relaxar e alongo, ok? Só relembrando que quando eu alongar, eu tenho que manter esse alongamento por 15 a 60 segundos, senão eu não consigo estimular o OTG, tá? Que são os órgãos tendinosos de Golgi, ok? E quando lá no por FNP, enquanto eu estou mandando ele contrair, ele tem que manter a contração por no mínimo 6 segundos, ok? E aí a gente tem também, né, a mobilização articular passiva, que é aquela em que eu vou trabalhar os movimentos acessórios da articulação, né? Rolamento, giro e deslizamento, né? Aí a gente tem 2 tipos de mobilização passiva: o do tipo oscilatório e o do tipo de translação, tá? O do tipo oscilatório, ele é dividido em 5 graus, né? O grau 1 e o grau 2 vai ser para analgesia, são pequenos movimentos, né? Sem chegar na amplitude do paciente. O grau 3 a gente trabalha até a amplitude do paciente, então o objetivo é manter a amplitude de movimento. O grau 4, a gente tenta chegar na amplitude normal do movimento, então o objetivo é ganhar amplitude de movimento. E o grau 5 é aquele que eu falei que a gente não vai fazer, né? Na aula prática, se a gente tiver tempo, eu até posso mostrar para vocês, né? Mas para fazer o grau 5, a gente precisa de fazer cursos específicos para isso, né? Que é ou a quiropraxia ou a osteopatia. E aí ele passa a se chamar manipulação e não mobilização. Tudo bem? Então, isso tudo foram os exercícios para ganhar amplitude de movimento. Tranquilo? Para ficar claro, quando o problema ele é muscular, usar o alongamento. Enquanto o movimento, o problema é articular, eu vou usar todos os outros exercícios que a gente viu. Tudo bem? E aí, só lembrando que todas as vezes que eu tiver um comprometimento muscular, eu também vou ter um comprometimento articular. Todas as vezes que eu tiver um comprometimento articular, eu também vou ter um comprometimento muscular. Então, se o seu objetivo é ganhar amplitude de movimento, o alongamento ele sempre tem que estar dentro da sessão que você está programando. Tudo bem? Alguém me dá ok?
Ok, professora. Aí, para trabalhar a força muscular, a gente tem dois tipos de exercício, que é o exercício isométrico e o exercício ativo resistido, né? O exercício isométrico é aquele que o paciente vai contrair o músculo sem movimentar a articulação, né? Aí a gente viu que a gente vai fazer em toda a amplitude que o paciente tem, a cada 45 graus, né? De 15, a cada 15 a 45 graus, eu peço o paciente para contrair isometricamente, ele relaxa, eu mexo de novo, peço o paciente para contrair isometricamente, ele relaxa, eu mexo de novo e aí vou, tá? Também, aqui a contração isométrica, ela tem que ser mantida por no mínimo 6 segundos, ok? O exercício ativo resistido, né? A gente vai ensinar para o paciente como que ele vai fazer, ou de forma passiva ou de forma ativa. Aí eu vou impor uma resistência para ele, e aí então ele vai fazer o movimento contra uma resistência. Tudo bem? E aí então o objetivo é ganhar força muscular. No exercício isométrico é manter a força e ganhar estabilidade articular. Tranquilo? Ok? Ok. Aí eu quero passar com vocês como que é a dosagem e quais são os principais tipos de recursos que a gente pode utilizar no exercício ativo resistido, tá certo? Deixa eu pegar aqui, cadê? Estão enxergando? Estão vendo? Sim. Tá, então vamos lá. Aí, depois, eu não sei se a Ellen está aqui com a gente agora, ela tinha ficado com alguma dúvida, e aí depois a gente vai tirar as dúvidas, tá certo? Oi, bom dia, tô aqui sim. Oi, Ellen. Aí depois que eu der essa aula, aí a gente vai só tirar as dúvidas, tá? Eu lembro que na aula passada você perguntou alguma coisa, que agora eu também não lembro o que você perguntou, e aí eu falei que ficaria para essa semana, você lembra? Era alguma coisa de... Eu lembro, agora eu falo de novo, mas a senhora respondeu semana passada. Ah, então tá bom. Então vamos lá, gente. Quando eu estou fazendo um exercício, eu tenho então que programar a minha sessão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é examinar o meu paciente para poder ver as condições em que ele está, né? Então, a dosagem do exercício vai depender das condições do paciente e do período de cicatrização. Lembra que a gente falou que a gente tem que sempre respeitar o período de cicatrização do paciente, né? Aí, a dosagem do exercício, ela pode ser então alterada de várias maneiras. Por exemplo, eu ponho o meu paciente para fazer um exercício contra a força da gravidade. Se ele não dá conta de fazer, eu posso eliminar a força da gravidade, né? Eu posso também produzir uma vantagem mecânica, lembra?
Então, por exemplo, um pezinho, né, que ele está segurando, eu posso diminuir o braço de resistência, aumentando o braço de força, né? Então, aí o que que eu faço? Eu melhoro a alavanca, tá bom? Eu posso aumentar ou eu posso diminuir o número de repetições, né? Eu posso aumentar ou eu posso diminuir o número, a quantidade de intervalo entre uma série e outra, né? E eu posso aumentar ou diminuir a frequência. Então, se meu paciente faz todos os dias e ele está se cansando muito, aquela intensidade está muito forte para ele, eu posso passar ele para 3 vezes na semana. Ou o contrário, né? Ele faz 3 vezes na semana. E aí a gente vê que ele já está melhorando bastante, que eu preciso de aumentar a dosagem, e aí então eu posso passar para todos os dias da semana, né? E aí eu tenho que ter na minha cabeça qual que é o meu objetivo, tudo bem? Sim, professora, tudo bem. Tá? Então vamos ver como que a gente então elabora a dosagem, né? Primeiro, a gente fala da frequência, né? A frequência é a quantidade. Peraí, deixa eu ver que depois a gente volta para cá. Só um minutinho. Não, é aqui mesmo. Então, a frequência é a quantidade de vezes que eu faço, ou por semana, ou por dia, tá? Então, quando a gente está falando em exercícios isométricos, eu vou. O que que eu vou fazer, né? Então, eu vou ensinar para o meu paciente, ele vai fazer na clínica e vou pedir para ele fazer várias vezes ao dia em casa, tá bom? Nos exercícios dinâmicos, né, que é o exercício ativo resistido, normalmente eu vou trabalhar em dias alternados, para dar tempo de recuperação do músculo, né? Então, se hoje eu trabalhei membro superior, amanhã eu vou trabalhar membro inferior, né? Porque se eu for trabalhar membro superior de novo amanhã, às vezes ele vai fadigar. E aí a fadiga vai trazer um efeito contrário do que eu quero. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam o que é frequência? Sim, a questão relacionada à fadigação do músculo. Isso. A sequência. A sequência, ela deve partir dos exercícios mais fáceis para os mais complexos, né? E do mais maneiro para o mais pesado, tá? Só lembrando que quando eu estou trabalhando força e potência, eu tenho que trabalhar movimentos multiarticulares, ou seja, de preferência em cadeia cinética fechada, não é? Porque a cadeia cinética aberta, ela trabalha uma única articulação, lembram? E quando eu estou falando na reabilitação, aí eu vou fazer então o treino isolado, né? Então eu tive uma fratura de cotovelo, fiquei imobilizada, meu bíceps está fraco, aí eu vou trabalhar somente o bíceps. Entenderam, gente? Porque aí o bíceps tem que alcançar a força
dos outros músculos. Ok? Tá. Entendi. Aí a gente fala também, né, nos intervalos, né? Então, o intervalo é um tempo de descanso que a gente dá entre uma série e outra. Então, o que é uma série? Por exemplo, se eu quero que o meu paciente faça 10 exercícios, eu posso fazer, por exemplo, 2 séries de 5. Tá bom? Então, uma série é a quantidade de exercício que o paciente faz sem parar até o intervalo. Tranquilo? Aí a gente tem, né, o treinamento intervalado, né, que a gente constrói sistemas metabólicos, né? E aí eu posso usar bicicleta, posso usar a cama elástica, posso usar circuito, e aí a gente vai aprender a fazer tudo isso na aula prática, tá? E aí, nesse caso, o intervalo de repouso tem que ser do mesmo tempo que foi o circuito, no mínimo, né? Então, por exemplo, eu fiz um circuito aeróbico para o meu paciente de 1 minuto. Aí ele vai ter 1 minuto de descanso. Tudo bem? Aí aqui nesse caso a gente fala em tempo e não em série, tá? Para o treinamento aeróbico, do mesmo jeito, né? Então, se eu quero ganhar, né, resistência à fadiga, o meu tempo de repouso vai ser 1:12, né? Então, se eu fiz 1 minuto, ele vai descansar 12 minutos. Tudo bem? Entenderam isso aqui? Professora, Sim. Oi. qual que é a diferença desse treinamento muscular da fisioterapia para, por exemplo, o treinamento de séries da musculação na educação física? Tá. Na fisioterapia, a gente também usa as séries, tá, Raíssa? A Tá, diferença é que na fisioterapia eu estou reabilitando um músculo que está com algum déficit de deficiência, tá bom? Enquanto que lá na tá, musculação esse músculo está sadio. Então, lá na musculação, ele vai usar uma carga muito maior do que a nossa na fisioterapia. Tudo bem? Entendeu? tá bom. Entendi. Deixa eu ver aqui que eu queria. Professora, eu não sei se a senhora já falou, mas eu me perdi. E durante esses 12 minutos que o paciente vai ficar de intervalo, ele não fica fazendo nada, não? Ou é nessa hora Fica, que ele faz? fica, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, por exemplo, ele ficou lá 1 minuto pulando na cama elástica, né? Pulando corda na cama elástica. Aí, durante esses 12 minutos, eu vou colocar ele para fazer um exercício lá para membro superior, entendeu? Uhum. Tá? Aí a gente vai falar dos intervalos agora, tá? Como que ele é feito, tudo bem? Então vamos falar agora, né? Então como que funciona isso tudo que eu acabei de falar para vocês, que é a dosagem do exercício. Então ela vai depender da frequência, da intensidade, da duração da sessão, do volume e do intervalo, tá? Então, a frequência do exercício, como eu já tinha falado antes, né? É a quantidade de vezes que o exercício é realizado, ou por semana ou por dia, né? Então, ele vai fazer fisioterapia 3 vezes na semana, né? Peraí,
Só um minutinho. Sumiu aí, gente? Sumiu, não. professor. Ah, Tá entre dosagem de exercício. Tá mostrando. sumiu pra mim aqui. Tá. Então, aí, né? Então, a frequência é a quantidade de vezes que ele faz por dia ou por semana. Então, você vai ensinar, por exemplo, para o seu paciente fazer um alongamento ativo em casa. Aí você vai falar para ele, ó, você vai fazer no mínimo 3 vezes por dia. Isso é frequência, né? Tudo bem? A intensidade, né? Intensidade é a quantidade de força que eu quero que o meu paciente realize numa sessão, tá bom? E aí a gente fala, então, como massa, né? Falando em formas de quilograma, tá? Então, eu quero que ele faça um exercício com 3 quilos, ok? E aí, como que eu calculo essa carga, né? Então, a gente faz o teste da repetição máxima. Então, por exemplo, eu ponho o meu paciente lá com... Eu testo primeiro com o lado bom, né? Aí eu coloco lá e vejo que no lado bom, ele consegue levantar uma carga de 10 quilos, sem sentir dor, sem tremer e sem fadigar, né? Então, eu vou pegar esses 10 quilos e pôr no lado que eu quero. Aí ele não vai dar conta. Aí eu diminuo por 9. Ele ainda não dá conta. Diminuo por 8. Aí cheguei lá nos 5 quilos. Então, 5 quilos é o que o meu paciente tem que vencer. Entenderam, gente? Isso aqui? Como que eu faço a carga do paciente? Sim. Tá. Sim. A duração, né, é o número de repetições, tá bom? Que é o número que a gente fala em número de série, ou pode ser por tempo, né? Então, por exemplo, eu quero 3 séries de 10. Então, são 30 exercícios. Ele vai fazer 10, parar, mais 10, parar, mais 10, parar. Ok? Ou eu coloquei ele lá na bicicleta, né? E coloquei ele 10 minutos na bicicleta. Então, aí a gente usa o tempo. Tudo bem? E não a quantidade de pedalada, tá? O volume, né? O volume, então, é a quantidade total de exercício que vai ser realizada numa sessão, né? Ou seja, é o produto do número de séries e repetições e do peso, né? Então, por exemplo, se eu quero que o meu paciente faça 3 séries de 10 repetições com 7 quilos, eu vou multiplicar 3 vezes 10 vezes 7, que vai dar 210 quilos. Esses 210 quilos é o número total de repetições realizada numa sessão, ou seja, é o volume. Se eu coloquei ele, né, para fazer um exercício lá na esteira de 10 minutos, né? Com uma carga de 1 quilo, vou pôr 1 quilo para a gente ficar, de 2 quilos, né? E aí, depois eu coloquei ele na bicicleta, mais 10 minutos. Com os mesmos 2 quilos, eu vou multiplicar 10 vezes 10 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Gente, o tempo tá acabando, tá bom? Se acabar, eu vou até acabar, tá bom? Se acabar, aí eu vou dar um tempinho só para poder gravar a aula, tá? E aí eu mando o convite para a Maria Eduarda de novo, tudo bem?
E aí o intervalo de repouso é a quantidade de tempo, então, né, que o paciente descansa entre uma série ou entre um exercício e outro. Aqui o Kaelen perguntou, esse intervalo ele pode ser passivo ou pode ser ativo. O intervalo passivo, o paciente ele fica quietinho lá esperando, tá? Então eu fiz 50 abdominais. Aí vou colocar ele para descansar 1 minuto. Aí ele vai ficar 1 minuto quietinho lá para recomeçar de novo, ok? E aí a gente tem o repouso ativo, que é enquanto ele está descansando aquela área que eu estava trabalhando, eu estou fazendo outras coisas com esse paciente, né? Então, nesse intervalo, o paciente ele realiza uma atividade leve, né, entre as séries do exercício, né, como caminhar, como alongar, né, como trabalhar o outro membro, ok? Entendeu, Ellen? Sim, professora. Entendi. Obrigada. Tá? Então, eu vou finalizar agora a reunião. Peraí. Eu vou finalizar a reunião. Aí vai ser só o tempo de salvar, tá? A gravação. E aí eu mando o convite de novo para Maria Eduarda, ok? Ok, professora, aguardamos o convite. Então tá, fiquei pouquinho então.